Bem, boa tarde aos irmãos. Vamos dar início a este culto nessa tarde fria, tarde chuvosa, mas estamos na casa do Senhor. Vamos ficar em pé? E aí, vamos cantar primeiro cântico, Salmo 100. Entrarei na presença do Senhor com gratidão e em seus átrios com hinos de louvor. E direi, este é o dia que fez o Senhor, então me alegrarei, porque Ele me fez feliz. Vamos cantar. Cantemos. Entrarei na presença do Senhor com gratidão e em seus átrios com hinos de louvor. E direi, este é o dia que fez o Senhor, me alegrarei porque Ele me fez feliz. Feliz, me alegrarei porque Ele me fez feliz. Ele me fez feliz, Ele me fez feliz. Me alegrarei porque Ele me fez feliz. Me alegrarei porque Ele me fez feliz. Ainda em pé, Rei dos Reis, majestade, Deus do céu, a viver em mim. Rei dos reis, majestade, Deus do céu a viver em mim, Salvador, amigo meu, libertador, princípio e fim, aqui estou diante do trono, tua majestade, vestido em glória, diante de ti. Eu não sou digno, salvo em Jesus, agora eu vivo para servir tua majestade. Céu e terra louvam a ti, amor eterno, bom e fiel. Ele morreu, ressuscitou, os meus pecados Ele limpou. Aqui estou diante do trono, tua majestade, vestido em glória, diante de ti. Eu não sou digno, salvo em Jesus, agora eu vivo para servir tua majestade, vestido em glória, diante de ti. Eu não sou digno, salvo em Jesus, agora eu vivo para servir tua majestade. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, porque estamos realmente aqui na Tua presença, Senhor. Um Deus tão supremo, tão santo, digno de todo louvor, toda adoração. E quem somos nós, Senhor, para estarmos mesmo diante de Ti? Só podemos mesmo servir esta tão grande majestade. Aceita o nosso louvor, a nossa adoração. Esteja mesmo em nosso meio, Senhor, recebendo tudo isto, mas também, Senhor, falando conosco, nos edificando, salvando até vidas, Senhor. Enfim, nos abençoa, esteja aqui em nosso meio. Te pedimos humildemente e agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Podem sentar, muito obrigado. Vou dar apenas os avisos agora. O Matias vai colocar aqui os trabalhos semanais. E a gente está com uma visitante. Desculpa, eu sou péssimo com o nome. Não é bonito isso, mas... Agleidina. Tá bom? Então, é nossa conterrânea, é brasileira também, né? Lá de Minas Gerais. Então, depois os irmãos podem conversar, dar um aperto de mão na nossa amiga Agleidina. Enfim, essa semana começa no domingo a nossa semana, né? Então, desde de manhã, a nossa escola bíblica dominical, às 11 horas, estamos estudando o livro de Atos, temos a classe ali embaixo para as crianças e lá em cima para os adolescentes. E agora esse culto que está sendo realizado é o culto da tarde, às 5 horas. Na quarta temos em Vales Mortos a nossa congregação. E aí, mais ou menos às 3 horas, é o culto que acontece lá, e o pastor Elias está indo lá nesse período. Mais tarde, às 8h30, tem nossa congregação já em Cuba. Então, à tarde vai para Vales Mortos, depois, à noite, Cuba. Também estamos estudando lá o livro de Colossenses com o pastor Elias. Na quinta-feira, o nosso culto de oração. Nosso pastor brincava, a casa de força, né? Sem mim, nada podeis fazer. Então, a oração é justamente isto, né? Para dizermos ao Senhor, Ele sabe do que precisamos, Ele sabe todas as coisas, mas é o lugar onde a gente chega com os nossos irmãos e dizemos que necessitamos do Senhor. Sem Ele, não podemos fazer nada. Então, a gente sempre sabemos da impossibilidade dos irmãos, de alguns de virem, mas é o nosso papel sempre estar incentivando, encorajando os irmãos a estarem presentes nesse trabalho, tá certo? Então, às 8 horas, na quinta-feira, nosso culto de oração. E no sábado, o Descobridores da Bíblia. Graças a Deus, tem sido mesmo um trabalho gratificante no Senhor, né? A gente sabe que o trabalho é difícil, as crianças vão vindo aos poucos e o Senhor tem respondido às orações, tem acrescentado o número conforme a vontade dEle. Cabe a nós, né, sermos incansáveis, estarmos aqui sendo fiéis, trabalhando para o nosso Deus, para alcançar essas crianças, tá bom? Então, o Clube Descobridores é um clube voltado para as crianças, aos sábados, começando às 5 e indo até às 6h30 da tarde, da noite, né? Não sei como é que é. Mas das 17 às 18h30, tá certo? Então são esses nossos avisos, nossos trabalhos semanais. E vamos cantar agora também o hino do cantor cristão. É o hino número 73. Canta minha alma, canta ao Senhor. Nós somos poucos, né? Aqui nessa tarde. Hino 73. Não, eu errei. Não, é o Canta Minha Alma, mas tu tem o número aí, Rebeca? Oi? Não, mas não é aqui, no cantor cristão não é, eu só tô com... É o 375. 375, então... Diz assim: vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Olha, que maravilha, né? Uma coisa dessa, uma promessa dessa, como é que a gente pode viver triste, desanimado, né? Então, vivemos felizes, pois somos de Jesus. Vamos cantar. Segurança. Sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Canta minha
Ao seu amor eu me submeti e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazendo os céus, ecos dessa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Muito bem. Ainda mais um cântico antes de passar para o pastor Elias. Esse já está certo, é o 67. Cristo exaltado, eis entronizado à destra do bom Deus, como o Rei eterno, Cristo lá nos céus. Ele é Rei da glória, que a Satã venceu. Feita tal vitória, Deus o recebeu. Vamos lá. Eis entronizado à destra do bom Deus, como o Rei eterno, Cristo lá nos céus. Ele é o Rei glória que a Satã venceu. Feita tal vitória, Deus o recebeu. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dado a Cristo cordial louvor. Veio resgatar-nos pela sua cruz, quer apresentar-nos em celeste luz. Pela sua morte, pelo seu sofrer, o inimigo nunca poderá vencer. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dado a Cristo cordial louvor. Mas o seu serviço continua ali, poderá valer-nos entretanto aqui. Por nós advogando com o Pai está, Ele nos ajuda e sempre ajudará. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dado a Cristo cordial louvor. Amém. Pastor Elias, Deus abençoe. A palavra está com o Senhor. Muito bem, irmãos, vamos nos colocar de pé e vamos abrir nossas Bíblias para Hebreus, o capítulo 13, o versículo 20. Vamos fazer a leitura do 20 até o 21. Hebreus, capítulo 13 e o versículos 20 até o 21. Assim nos diz a palavra do Senhor. Hebreus 13, 20. Ora,
o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque Tu és o Deus da paz. Tu és o nosso Senhor. Tu és o grande pastor. Tu és aquele, Senhor, que conquistou a nossa salvação através deste sangue da nova aliança, essa aliança eterna. Aceita a nossa gratidão, Senhor, e seja conosco agora na meditação da Tua palavra, que o Senhor possa aplicar a mesma em nossos corações. No Teu santo e bendito nome oramos. Amém. Podemos assentar, obrigado. Muito bem, nós estamos aqui nessa parte do versículo 20, e nós já vimos domingo passado, irmãos, o Deus da paz. Note bem, o Deus da paz. E nós aprendemos na semana passada que foi iniciativa de Deus de fazer a paz, não foi o homem. Se você lembra, por exemplo, o Adão ele pecou, Eva, eles tomaram iniciativa em pecar, em quebrar aquela comunhão que tinha. Antigamente tinha paz entre Deus e os homens. Cada virada da tarde, a Bíblia diz que Deus vinha e tinha comunhão com Adão e Eva. Aquilo durou não sei por quanto tempo, não sabemos. Foi uma semana, um mês, 3 anos, 10 anos, 50 anos, não sabemos. A Bíblia não entra em detalhe a respeito disso. Mas é sabido que eles tinham comunhão, tinham paz. Mas essa paz foi quebrada. Essa paz foi quebrada por parte de Adão e Eva. Note que Deus só fez o bem para eles. Não tinha nenhuma razão para eles desobedecerem a Deus. Nenhuma razão. Veja que Deus tinha colocado eles no jardim do Éden, não colocou eles no deserto do Saara. Às vezes as pessoas hoje, olhando o mundo, eles dizem assim: mas se existe Deus, por que tanta tristeza? Por que tanta angústia? Por que guerra, desigualdade, doença? Se Deus existe, onde que Ele está? Ele está onde Ele sempre esteve. Ele está no trono. Ele está reinando. Agora, o que o homem fez foi desobedecer a Deus. E a partir daquele ato de desobediência, nós sofremos até hoje. Então, se nós sofremos hoje, a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. É nossa culpa. Foi a culpa dos nossos pais. Você pode ver. A criança nasceu, ela não tem culpa de nada. Mas se os seus pais, por exemplo, tomarem alguma decisão que vai tumultuar esse ambiente, a criança vai sofrer. A criança não fez nada. Mas imagine, agora os pais, começam a brigar entre si. Quem vai sofrer? A criança. Mas o que ela tem a ver com isso? Ela é filho desse casal. E essa criança vai sofrer por causa da atitude dos seus pais. E assim nós estamos sofrendo até hoje por causa da atitude dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Então note, eles desobedeceram a Deus, foram expulsos do jardim, porque agora não pode mais ter paz com Deus. Porque veja só, a Bíblia, o Senhor Jesus Cristo nos diz o seguinte: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Agora o homem, que não é mais espiritual, ele se tornou um homem mesmo alma. Até 1 Coríntios capítulo 12, versículo 14 diz que o homem alma, ele deixou de ser aquele homem espiritual, é um homem mais carnal. É um homem mais psicológico, podemos assim dizer. Aquele contato que ele tinha com Deus acabou.
Então ali ele morreu porque Deus disse: no dia em que comerdes do fruto do conhecimento do bem e do mal, note bem, no dia, não é 930 anos depois, porque no dia em que o homem comeu, ele morreu, porque Deus não mentiu. Ele disse: no dia em que comerdes, certamente morrerás. Então ele morreu espiritualmente. E porque ele morreu espiritualmente, ele foi colocado para fora do jardim. Agora ele não pode mais ter comunhão com Deus, porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Agora o homem está separado. E o interessante é que este homem nunca quis paz com Deus, porque a Bíblia nos mostra que a carne, ela é inimizade contra Deus, ela é inimiga de Deus, ela não quer, a nossa carne não quer saber de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo, falando com os judeus, escribas e fariseus, ele disse: vocês não querem vir a mim para terem vida. Então veja, não é uma questão que o homem não pode, não somente ele não pode, mas ele não quer. O homem não quer. A Bíblia diz que Jesus Cristo veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então o homem não quer saber de Deus. Então veja, se Deus ficasse lá no céu, de braços cruzados, esperando o homem procurá-lo para ter paz, nunca teria. Nunca teria. Então a iniciativa de ter paz entre Deus e o homem foi de quem? Foi de Deus. Deus enviou o seu Filho a este mundo para morrer por pecadores. E por isso ele é chamado de o Deus da paz. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo. Já imaginou? Ele que foi o ofendido, ele que foi aquele... a vítima, vamos assim dizer, e foi ele, o ofendido, que procurou a reconciliação, que procurou a paz, e assim ele é chamado de o Deus da paz. Interessante. Veja, nós estamos no versículo 20 aí, Hebreus 13, 20, vimos o Deus da paz, e agora continuando, o escritor desta epístola, ao invés dele dizer assim, ele, do versículo 20, direto para o 21, olha o que o 21 diz. O 21 diz: vos aperfeiçoe em todo o bem. Então note bem, a frase poderia somente ser assim: o Deus da paz vos aperfeiçoe em todo o bem. Mas não foi feito assim. Antes de dizer a sua oração, porque essa aqui é a oração do escritor para com os hebreus, antes de dizer o Deus da paz vos aperfeiçoe, ele coloca algumas coisas, ele dá alguns detalhes a respeito de quem é esse Deus da paz, não é? Ele é o Deus da paz, e o que mais ele fez? Versículo 20, 13 e 20, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus. Então quem é esse Deus? Ele é o Deus da paz. Quem é esse Deus? É aquele que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus. Por que ele, o escritor, diz e fala dessa maneira? Porque os irmãos sabem que desde aquele dia em que Jesus Cristo ressuscitou, foi espalhado a mentira de que ele de fato não ressuscitou. Foram seus discípulos que chegaram à noite, enquanto os soldados estavam dormindo, e roubaram o corpo de Jesus. Mas isso foi algo inventado as lideranças, né, do povo judeu na época. Porque o que aconteceu? Um grande terremoto. Desse terremoto, Jesus Cristo mesmo ressuscitou, é comprovado. E aí os soldados chegaram, olha, com as lideranças, né? Olha, o homem ressuscitou. E eles disseram assim: ei, rapaz, agora, olha, vamos fazer o seguinte, vocês vão dizer que os discípulos vieram à noite enquanto vocês estavam dormindo. Mas olha só, olha como é mentira.
Como é que uma pessoa que está dormindo pode afirmar que foram os discípulos de Jesus que roubaram o corpo? Eles estavam dormindo. Por isso que diz que a mentira tem perna curta, né? Os discípulos chegaram e roubaram. Então, desde aquele tempo, é falado que Jesus não ressuscitou. E a gente vê nas Sagradas Escrituras passagens que mostram que testemunhas da época viram Jesus Cristo. Ele de fato ressuscitou. Por exemplo, em Atos 3,15. Atos 3,15, o apóstolo Pedro, ele faz esta afirmação. Atos, capítulo 3, versículo 15. Diz assim: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo, o justo, pediste que vos concedesse um homicida, desarte, matastes o autor da vida. Olha lá, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Então, havia testemunhas. O próprio apóstolo Paulo, ele fala claro a respeito da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que ele, de fato, ele ressuscitou, né? Ele ressuscitou. Pode olhar aí para 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1. Versículo 1. Que nos diz assim, 1 Coríntios 15, 1. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vula preguei, a menos que tenhas crido em vão. 3. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e agora olha, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E aí ele mostra, e apareceu a Cefas, ele ressuscitou, ele apareceu a Cefas, depois ele apareceu aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. É muita testemunha. Já imaginou? Ele apareceu para irmãos, 500 irmãos de uma só vez. E ele diz aqui, dos quais a maioria sobrevive até agora. Então tinha pessoas no primeiro século que tinham visto Jesus Cristo ressurreto. E eles eram testemunhas, falavam, Jesus de fato ressuscitou. E ele continua, porém alguns já dormem. 7. Depois foi visto por Tiago, esse Tiago é o irmão de Jesus. Mais tarde, por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Então aí a gente tem a prova de que Jesus Cristo ressuscitou. Ele ressuscitou dentre os mortos. O mundo fala uma coisa, não, ele não existiu. Não, ele, tá bom, foi um homem histórico, mas ele não ressuscitou. Não é? A Bíblia é bem clara, irmãos, com essa questão da ressurreição. Jesus Cristo ressuscitou, isto é uma verdade, por quê? Porque se ele não ressuscitou, tem algumas coisas que aí implica, né, em dizer. Por exemplo, na continuação de 1 Coríntios 15, você vê o versículo 12. 15, 12. 1 Coríntios 15, 12, diz assim, ora, se é corrente pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Quer dizer, já no primeiro século, já tinha pessoas que duvidavam a respeito da ressurreição de mortos. E olha a implicação que tem. Ora,
Se não há ressurreição de mortos, versículo 13, então Cristo não ressuscitou. Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé. Somos tidos por falsa testemunha de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, ainda permanecer nos vossos pecados, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nessa vida, somos mais infelizes de todos os homens. Mas, aí ele diz, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Então, é mais do que provado que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Muitas testemunhas. Você estava lá? Não, eu também não estava lá. E por que nós vamos acreditar? Porque a Bíblia diz o seguinte: se nós admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Nós lemos livros de história, lemos história a respeito de Portugal, do passado, lemos a respeito de Camões, de Cabral. Você conheceu eles? Os irmãos da Romênia, da Ucrânia, tem a história do seu país. Olha o que foi acontecido, olha aqui que aquele homem malfeitor, o que ele fez, olha um outro que existiu no passado. Está no livro de história e todo mundo mesmo lê, mas ninguém estava lá na época, dos que estão vivos hoje. Mas nós acreditamos o quê? No que nos contaram. E você diz, não, a história nossa é dessa maneira. Vasco da Gama saiu, foi ele que encontrou o caminho das Índias. Mas você estava lá? Não, os livros falam. E você acredita nesses livros? Acredito, isso é história. Então a Bíblia diz, se nós acreditamos no que o homem diz, o testemunho de Deus é maior. E aqui está o testemunho de Deus. Se damos crédito em livro de história, que o homem aumenta, diminui, mexe, aqui não. Aqui não. Temos que dar muito mais crédito a isto aqui. Muito bem. Voltando lá para o Hebreus. Então vimos aí, o Deus da paz. E aí ele acrescentou, ele disse que esse Deus da paz, ele tornou a trazer dentre os mortos a Jesus. E agora que ele fala de Jesus, ele dá algumas informações a respeito de Jesus. Ele diz que Jesus é o nosso Senhor. Olha aí, ele diz que Jesus é nosso Senhor. Quando foi que você declarou que Jesus Cristo é teu Senhor? Eu vou dizer quando foi que você disse que Jesus é o teu Senhor. Olhe lá para Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10. Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10. Note, aqui foi a primeira vez que você clamou verdadeiramente que Jesus é o seu Senhor. Diz aqui, Romanos 10, 9. Se com a tua boca, note bem, se com a tua boca confessares a Jesus como o quê? Como Senhor. Veja que as pessoas, eles gostam de aceitar Jesus como Salvador. A maioria das pessoas só querem Jesus como Salvador, mas não querem Jesus como Senhor. Não querem Jesus como Senhor. Eles querem Jesus para lhe salvar. Eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero, do jeito que me apetece. Não quero saber se Jesus gosta disso, se não gosta. Eu vivo da minha maneira, eu faço da minha maneira, eu vivo como eu quiser. Mas quando eu morrer, o que é que eu quero? Eu quero que Jesus me salve, eu quero que Ele seja o meu Salvador. Mas só o meu Salvador. Não, irmãos. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nós aceitamos a Ele como Senhor. Como Senhor.
Então isso quer dizer que é Ele que deveria mandar em nossas vidas. Mas se nós formos sinceros, irmãos, nós temos uma natureza, essa natureza carnal, essa carne, irmãos, ela é rebelde. Ela é rebelde. Ela não gosta de obedecer. Você pode ver, pode pegar criança, menor que for, até o mais velho. Nós temos nessa carne, está aqui enraizado, a desobediência. Nós gostamos de desobedecer. Nós não gostamos de seguir regras. Nós não gostamos de obedecer, principalmente Deus. Nós queremos ir contra. Nós queremos fazer alguma coisa contra. Mas lembra, nós quando aceitamos Jesus Cristo, nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor. Ele que é o nosso patrão. É Ele que é o nosso dono. Essa palavra Senhor é a da palavra Kyrios, a mesma palavra empregada para o senhor de um escravo. Nós não somos escravos dele? Nós somos os seus servos? Você pode olhar, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 6, 1 Coríntios, o capítulo 6 e o versículo 18. 1 Coríntios, capítulo 6, o versículo 18 até o versículo 20. Olha o que diz aí. Diz assim: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Aí olha lá: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? E que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, olha lá, e que não sois de vós mesmos. Você sabia disso? Você não é de si mesmo. Esse templo agora, esse corpo onde você, a tua alma habita, não é teu. Esse corpo é de Jesus. Diz aqui no versículo 20: porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Quem é o meu Senhor? É Jesus. Ele que é o Senhor, é Ele que deve mandar na minha vida e na sua vida. Mas irmãos, quantas vezes nós desobedecemos esse Senhor? Ele é Senhor ou nós queremos Ele só como Salvador? Só queremos que Ele nos salve, mas não queremos que Ele governe a nossa vida. A gente vê isso, irmãos, muito nítido na vida de muitos crentes, querendo fazer a sua própria vontade, querendo fazer da sua maneira. Você diz assim: não, mas me mostre na Bíblia. Por que você vai fazer dessa maneira? A Bíblia está dizendo assim. Mas eu não penso dessa maneira. Calma aí, mas Jesus não é o teu Senhor? E você vê como muitas pessoas que têm dito que são crentes desobedecem às sagradas escrituras, mas dizem que Jesus é o Senhor delas. Que Senhor nada, irmãos. Isso é conversa para boi dormir, não é Senhor. Por isso que Jesus Cristo, Ele disse: naquele dia, muitos vão dizer, Senhor, Senhor, e eu vou lhes dizer, nunca vos conheci. Então tem muita gente que professa Jesus como Senhor, mas que na verdade Jesus não manda na vida deles. Eles não têm tempo nem para ler Bíblia. Como é que eu posso obedecer a um Senhor que eu não escuto? Eu não escuto. Não leio a Bíblia segunda, não leio terça, não leio quarta, não leio quinta, não leio sexta, não leio sábado. Domingo que eu pego a minha Bíblia para levar para a igreja. E olhe. Vai pegar a Bíblia. Como é que Ele pode ser Senhor, irmãos? Geralmente, quando o servo acordava, ele está esperando agora as ordens do seu senhor. Ele vai para o trabalho, não vai? Então o seu senhor chega e diz: olha, hoje você vai para o campo, você vai plantar isso, você vai colher isso, você vai fazer isso aqui e vai fazer aquilo lá, você vai transportar isso, você vai pegar os animais. O Senhor vai dizer o que Ele vai fazer durante o dia. A gente não quer saber o que Deus quer, não. A gente não quer saber o que Jesus Cristo está para dizer, não, no nosso dia. Ele é Senhor ou não é Senhor?
Se Ele é Senhor, irmãos, então Ele tem que governar a minha vida, tem que governar a sua vida. E para Ele fazer isso, eu tenho que ler a Bíblia. Eu tenho que ler a minha Bíblia. Tenho que acordar, alguém vai dizer, poxa, mas eu saio correndo para o trabalho. Acorda mais cedo. Lembra de um missionário? O missionário, ele sempre acordava assim, antes de ir para o trabalho, acordava meia hora antes, para orar, ter um tempo com Deus, né? E ele disse que um dia, o dia dele seria muito cheio, estava muito cheio. Amanhã o meu dia vai ser cheio. E ele disse, meia hora não vai dar, eu vou reservar 1 hora para estar com Deus, porque eu vou precisar de mais. Eu vou precisar de mais do Senhor. E ao invés dele encurtar, ele aumentou. Quando a gente ouve essas histórias, a gente vê assim, Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, me ajuda. Deus, irmãos, Ele conhece a cada um de nós. Ele sabe o que nós podemos e o que nós não podemos. Não adianta a gente se justificar para os outros, né? Não, Deus sabe o que você pode e sabe o que você não pode. Não adianta ficar dizendo para os homens. Ele sabe o que tu pode. Lembra quando a Maria jogou aquele bálsamo, aquele perfume aos pés de Jesus, na cabeça de Jesus e tudo? Aí disseram assim, mas que desperdício, né? Isso daí daria para vender por 300 denários, dar aos pobres. E Jesus Cristo disse, deixai-a. Ela fez o que pôde. Veja só, irmãos, se aquela mulher, se a Maria pudesse fazer 1 centímetro a mais do que ela fez, Jesus não teria dito, ela fez o que pôde. Jesus estaria mentindo. Se Jesus Cristo disse, ela fez o que pôde, é que aquela mulher não poderia ter feito mais. Então nós sabemos o que podemos fazer e o que não podemos fazer. Em oração, não adianta chegar e dizer, Senhor, tu sabes que eu não posso ter mais um tempinho contigo, porque eu tenho isso e tal. Deus de cima vai dizer, eu sei que tu pode mais. Eu sei que tu pode fazer mais. Eu sei que tu pode ter mais tempo. Aqui em Portugal nós temos esse ditado, né? Mais faz quem quer do que quem pode. Se você quiser, você vai arranjar vagar, você vai arranjar tempo. Mas se você não quiser, tudo atrapalha, tudo é um empecilho. Então note, Jesus, Ele é Senhor. Então note bem, Ele poderia, o escritor aqui, dizer, o Deus da paz vos aperfeiçoe. Mas antes de dizer, Ele dá uma passadinha. Ele diz que Deus é o Deus da paz, ele diz que esse Deus, ele tornou a trazer Jesus Cristo dentro dos mortos, e ele chamou Jesus Cristo, esse Jesus, ele é o nosso Senhor, é o nosso Senhor, é Ele que deve mandar nas nossas vidas, nós temos que obedecer a Ele, e aí ele continua dizendo, o grande pastor das ovelhas. Então note como ele está dando informações a respeito agora de Jesus. Veja que ele deu de Deus, o Deus é da paz, o Deus ele ressuscitou Jesus dentre dos mortos. Quando ele menciona Jesus, ele diz, esse Jesus que foi ressuscitado é o nosso Senhor. E ele diz mais, é o grande pastor das ovelhas. Ele, irmãos, é o grande pastor. A primeira vez que nós vemos menção de Jesus Cristo dizendo que é o pastor, é ali em João capítulo 10, Evangelho de João capítulo 10, o versículo 11 a 16, olha o que ele diz aí, João 10, 11 a 16, nos diz assim, eu sou o bom pastor. Quando ele diz eu sou o bom pastor, é que tem mau pastor. Mas eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida, note bem, irmãos, aqui é pelas ovelhas. Pelas ovelhas. Versículo 12. João 10, 12. O mercenário que não é pastor
a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Agora olha como ele diz: conheço o quê? As minhas ovelhas. Ele conhece as suas ovelhas. Bom, quando ele diz assim, que eu sou um bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, então quer dizer que neste mundo tem ovelhas que não é dele. Aliás, não diria ovelhas, cabritos. Porque Jesus Cristo, quando ele vier, diz que ele vai separar as ovelhas dos cabritos. Ovelhas dos cabritos. E ele diz que ele tem as suas ovelhas. Isso é bem interessante. Ele diz aí: eu dou, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. 15. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Que ovelhas? As minhas ovelhas. E aqui, irmãos, a gente vê muito claro a expiação eficaz. Jesus Cristo, como o grande pastor, ele morreu por quem? Por suas ovelhas. Eu dou a vida por minhas ovelhas. Ele não dá a vida dele por outras ovelhas, não, pelo cabrito, irmãos. Ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. Então isso fica muito claro que quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, ele morreu pelas suas ovelhas. Eu dou a vida por minhas ovelhas. E isso que a gente vê aqui. Versículo 16. João 10,16. Ainda tenho outras ovelhas. É interessante que quando ele usa essa palavra outra, no original, esse outro é outro da mesma espécie. Outro semelhante. Da mesma essência, não diferente. Então veja só, quando ele diz assim, ainda tenho outras ovelhas, e ele diz, não deste aprisco. O aprisco a que ele se referia é o aprisco de Israel. Mas ele tinha ainda outras ovelhas, note bem, outras ovelhas da mesma essência, não ovelhas inferiores, não ovelhas de segundo grau, entende? Eu tenho ainda outras ovelhas da mesma essência, tão originais como essas aqui, só que não são desse aprisco, não são desse aprisco. Agora olha o que ele diz, a mim me convém conduzi-las. Em outras palavras, a mim me convém trazê-las. Note bem, são ovelhas dele? São. Mas quem cria ovelha sabe, ovelha não volta para o aprisco. Um jumento volta, um gato volta, o cão volta, mas a ovelha não volta. Se você não for atrás da ovelha, ela não volta. Então ele diz que eu vou e vou trazer, eu que vou trazer, Ele diz, tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, a mim convém conduzi-las. Agora olha o que ele diz, elas ouvirão a minha voz. A pergunta é, vão ouvir ou não vão ouvir? Veja, o sentido aqui de ouvir a voz é obedecer. Lembra quando um pai, por exemplo, uma mãe fala para o filho, menino, tu não me ouve? Menino, tu não me ouve? Sinceramente, irmãos, o menino não ouve? Ouve. Ele tem ouvido, ele escuta sim. Só que o que a mãe quer dizer é, menino, você não me obedece. Então, quando a gente fala, você não me ouve, a gente não está dizendo que você é surdo. A gente está dizendo, você não obedece. Então aqui ele está dizendo, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Veja só, um é o aprisco de Israel, outro é o aprisco dos gentios, mas aí vai ter só o quê? Um rebanho.
Essas ovelhas do aprisco de Israel é diferente do aprisco dos gentios? Não, é da mesma essência. Ovelha, ovelha. Não tem ovelha de primeiro escalão e essa aqui é de segunda. Não, são ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo que derramou o seu sangue, que ele vai falar aqui, o sangue da eterna aliança, foi o mesmo sangue derramado por Israel, o mesmo sangue derramado por gentios, ou melhor dizendo, o mesmo sangue derramado por os judeus é derramado por gentios. Não foi o melhor para ali, menos bom para cá, não. Há um só rebanho e um só pastor. A Bíblia diz aqui que ele é o grande pastor. Ele que é o grande pastor. Bom, se ele é o grande pastor, o que os pastores da igreja são? Vamos olhar para Efésios? Efésios capítulo 4 e vamos entender o papel dessas pessoas que se chamam pastores que estão nas igrejas aí, né? Capítulo 4, versículo 11. Ele diz assim, Efésios 4, 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Quem fez isso? Deus. Quem fez isso? Jesus Cristo. Quando ele subiu, ele deixou aqui na terra essas pessoas, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ele deixou esse grupo de pessoas. Para quê? Para quê? Versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Olha, mas se ele é santo, como que vai se aperfeiçoar? Como que você aperfeiçoa santo? Veja que aqui ele está dizendo que o santo é aquele que foi tirado do mundo para a igreja. Ele saiu do mundo para as coisas de Deus. Ele é santo porque ele foi separado do mundo, consagrado a Deus. Mas isso não quer dizer que ele é perfeito. Ele precisa de aperfeiçoamento. Então, para que ele se aperfeiçoe cada vez mais, Deus colocou o quê? Apóstolos, evangelistas, pastores, mestres, profetas. Ele deixou esse pessoal para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. Mas olha, tem um grupo de pessoas chamados desigrejados, que eles dizem que esse trabalho que Jesus Cristo fez era desnecessário. Eles são os desigrejados. Eu não preciso de uma igreja, eu não preciso estar debaixo de um pastor, eu não preciso de estar debaixo de uma liderança, porque eu sirvo a Deus na minha casa. É na minha casa que eu leio a minha Bíblia, eu oro, faço as minhas orações e tudo. Não foi isso que Jesus Cristo idealizou. Jesus Cristo, quando ele subiu, ele deixou o quê? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vista ao quê? Ao aperfeiçoamento dos santos. Mas tem santo que não gosta de aperfeiçoamento. Eles não gostam de aperfeiçoamento. Não querem ninguém mandando. Lembra que eu disse para vocês que a nossa carne é rebelde, a nossa carne quer mesmo a desobediência? Se a pessoa vem para uma igreja, ele vai sentar e vai escutar uma pessoa pregar. Aí vai dizer, ixi, não gostei disso não, isso aí é muito não. Aí vai no outro, não gostei não, também não gostei não, aí também não gostei não. E fica onde? Em casa. Em casa, ele mesmo se pastoreando. Isso é de Deus? Deus idealizou isso? Não, Jesus quando subiu ele deixou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento do povo de Deus. Mas tem pessoas que não gostam de ser aperfeiçoadas porque não gostam de ser pastoreadas. Ninguém vai mandar em mim, eu faço do jeito que eu quiser. Então vai, rebelde, vai, desobediente, continua assim, vê se tu vai conseguir alguma coisa. Não vai conseguir absolutamente nada. Quem é ovelha vai se submeter e vai seguir. Agora quem é cabrito não, vai dar os pontapé para lá e tal e para cá. É difícil, é difícil. Mas quem é ovelha não. Quem é ovelha vai procurar mesmo se submeter, vai procurar mesmo ser pastoreado.
Mas olha aqui, nós temos mais a respeito desse grande pastor. Lá em 1 Pedro 5, 1, 1 Pedro, capítulo 5, 1 Pedro 5, o versículo 1. Olha o que ele diz, rogando a presbíteros, né? Ele diz o seguinte, 1 Pedro 5, 1. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós. Presbítero era aqueles que lideravam os irmãos, a irmandade. Interessante, né? Rogo aos presbíteros que há entre vós. Eu, presbítero, com eles. Note que o Pedro, que era um apóstolo, se intitulava um presbítero. Presbítero. Eu, presbítero, com eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Olha que ele apela para os presbíteros. Ele está falando com presbítero, com liderança da igreja. Pastoreai o rebanho de quem? Pastoreai o rebanho de Deus. O rebanho não é meu, o rebanho não é do pastor Elias, o rebanho é de Deus. Mas foi colocado pastores para quê? Pastorear o rebanho que não é deles, é de Deus. Então tem que ter muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Como? Não por constrangimento, mas espontaneamente. Como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados. É por isso que aqui os irmãos veem, quando a gente vai fazer convite, irmãos, nós temos culto aqui de manhã, à tarde, temos criança, temos culto de oração. Algum irmão aqui já foi forçado para vir a algum desses cultos? Você tem que vir aqui, porque se você não vier aqui, nós vamos fazer isso, isso e aquilo. Como dominador. Não. Nós somos pastores, tem os cultos, vamos convidar, você vai vir se você quiser. Ninguém vai ser aqui obrigado a fazer o que quer que seja. Os trabalhos estão aí. O irmão pode vir? Graças a Deus. O irmão pode ajudar? Amém. O rebanho é de Deus. Nós, como pastores, não podemos ser dominadores. Alguém vai dizer, poxa, mas você é o pastor, mas não... Você quer que eu domine quem? Quer que eu vá domesticar quem? Sim, eu sou pastor, eu vou falar, vai ter disciplina, mas eu não sou dominador da vida das pessoas. Eu tenho que ser o exemplo do rebanho, como ele diz aqui. Nem como, versículo 3, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Aí olha o que ele diz no 4. Ora, logo que o supremo pastor, veja que o escritor aos Hebreus chama Jesus do grande pastor. Então, logo que o supremo pastor se revelar, se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Então veja só, irmãos, eu estou trabalhando para o pastor, o grande pastor. Eu vou fazer o serviço. Quem é que vai me recompensar? Ele que vai me recompensar. Logo que o grande pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Veja mais em 1 Pedro, aí mesmo, capítulo 2, 25, 2, 25. 2:25. O Pedro ainda fala a respeito desse pastor. Ele diz assim: porque estáveis desgarrados como ovelhas. Olha lá, nós andávamos desgarrados como ovelhas. Preste atenção como ele diz: agora, porém, vos convertestes à igreja evangélica, a igreja assembleia, a igreja presbiteriana. Eu me converti para quem? Para o pastor e bispo da nossa alma.
A conversão não é para uma determinada denominação. A conversão é para Deus. Ele que é o pastor. Ele que é o grande pastor das ovelhas. Na continuação aí, nós podemos avançar um pouco mais e assim, bora ver se a gente conclui esse versículo 20. Os irmãos podem ver que há muito que se lhe diga, né? Nesse Hebreus, o capítulo 13 e esse versículo 20. Veja que ele falou de Deus, o Deus da paz, o Deus que ressuscitou Jesus Cristo. Quando ele fala de Jesus, ele diz: esse Jesus é nosso Senhor. Esse Jesus aí, ele é o grande pastor das ovelhas. Por que ele é o grande pastor das ovelhas? Porque ele deu a sua vida pelas ovelhas. Esse é um grande pastor. E aí ele revela aqui, quando ele diz que é o grande pastor das ovelhas, ele diz: pelo sangue da eterna aliança. Note bem, quanto tempo dura essa aliança? 10 anos? 15 anos? Esse sangue é o sangue da eterna aliança. Veja, irmãos, quando nós nos casamos, né? Quando nos casamos, é trocado as alianças. A aliança, ela não tem fim, não tem quebra, não tem. Isso para dizer o quê? Até que a morte separe, né? Mas é uma aliança que é feita. A gente vê que essa aliança é quebrada. Essa aliança às vezes é temporal, não deveria. Essa aliança que Deus fez conosco, irmãos, é uma eterna aliança. Ela não é uma aliança temporal. É por isso que aqui nós não acreditamos que o crente perde a salvação. Por que não perde a salvação? Porque Deus fez com ele uma eterna aliança. Ora, se essa pessoa que um dia se casou com Jesus, foi unida ao Senhor Jesus Cristo, agora ele é lançado para o inferno, então ele tinha Jesus, agora ele não tem mais. Qual foi a aliança que Jesus Cristo fez com essa criatura? Diga-me lá. Qual foi a aliança, irmãos? Que tipo de aliança foi essa que Deus fez? A pessoa estava com ele, mas agora a pessoa foi jogada no inferno. Olha, veja só. Lembra de novo que Jesus Cristo vai dizer para todas as pessoas que vão ser jogadas para o lago do fogo. Jesus Cristo disse que muitas pessoas vão chegar com ele e vão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos milagre, em teu nome curamos, em teu nome expelimos demônios, em teu nome. Aí Jesus Cristo olha para eles, veja que Jesus não diz assim: olha, um dia eu te conheci, mas agora eu não te conheço mais. Não, Jesus não diz assim: um dia te conheci. Jesus Cristo diz: eu nunca te conheci. Você sabe por quê? Porque essas pessoas, embora eles estavam dentro da igreja, eles nunca foram ovelhas de Jesus. Lembra bem, irmãos, lembre bem. Onde tem o trigo, Satanás lança junto o joio. Veja essa passagem. Vamos lá para Mateus, para os irmãos observarem bem essa passagem em Mateus capítulo 13. Mateus, o capítulo 13. E os irmãos vão ver o que Jesus Cristo interpreta a respeito dessa parábola que ele falou. Veja o capítulo 13 e o versículo 37. Mateus 13, 37. Veja o que ele conta aqui. Ele diz assim, Mateus 13, 37. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Pergunta, irmãos, onde é que o joio nasce? O joio cresce, ele cresce junto com o trigo. O joio é bem parecido com o trigo. Você só vai saber a diferença
lá na consumação, lá na ceifa, quando tudo já cresce, aí, opa, esse daqui é trigo, esse aqui é joio. Mas quando um vai crescendo, a gente não, será que isso aqui é joio? Será que isso aqui é trigo? É bem parecido. Então veja só, na nossa vida aqui na terra, há muitas pessoas que se dizem irmãos, mas são joio. Pode ter aparência, hoje todo mundo diz evangélico, eu sou evangélico, eu sou crente, eu sou isso. Jesus Cristo disse: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Deus, irmãos, Jesus Cristo conhece as nossas vidas. Jesus Cristo sabe o que nós fazemos nos bastidores. Pode enganar o pastor, pode enganar os membros na igreja, pode enganar quem você quiser, mas não engana Jesus. Ele é o grande pastor. Ele sabe o que você faz no seu trabalho, ele sabe o que você faz na sua casa, ele sabe o seu comportamento por aí. Ele conhece tudo. Uma pessoa que vive uma vida assim falsa está enganando a si mesmo. Está enganando a si mesmo. Está pensando que está enganando quem? Ah, não, mas eu sou membro lá na igreja em Beijo, eu fui batizado e tal. Você pode ter aceitado com Billy Graham, pode ter aceitado a Jesus como o maior pregador, pode ter sido batizado pelos maiores pregadores de tudo. Se não nasceu de novo, vai para o inferno. Pode vir para a igreja todo domingo. Tem muita gente que é assim, é religioso, mas nunca nasceu de novo. Porque continua na prática do pecado, anda no pecado. Deus conhece, Deus sabe quem é. Ele é o grande pastor, ele sabe distinguir o joio do trigo. Ninguém engana ele, as pessoas acham que estão enganando. Ele já disse, engana pastor, engana irmãos, mas a Jesus não. Ele não engana, ele é o grande pastor, ele conhece as suas ovelhas. E esse sangue com que ele comprou cada um das suas ovelhas, ele diz que é o da eterna aliança. É uma eterna aliança, não é uma aliança temporal, é uma eterna aliança. Ora, se amanhã esse crente vai perder a salvação, como é que é? Olha, temos muitos textos que falam a respeito disso, mas eu quero citar apenas dois aí. Aquele lá do pastor, mas deixa eu citar um aqui de 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5, versículo 4. 1 João 5 e o versículo 4. Esse aqui, irmãos, não tem ninguém que negue. Pode aparecer e dizer assim, mas o crente perde a salvação e tal. Então me interprete o versículo 4. Porque note bem, não é todo que se diz evangélico, não é todo mundo que se diz que é crente. Porque tem muita gente que diz que é evangélico, que é crente. Mas a questão é nascido de novo? É um regenerado? Essa que é a questão. Dizer que é evangélico, dizer que é crente é uma coisa. Agora, é um regenerado? Porque a Bíblia diz aqui, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Eu pergunto, vence ou não vence? Vence. Então por que muitos que dizem crentes são vencidos pelo mundo? Eu fui vencido pela cachaça, vencido pela imoralidade, vencido pelo adultério, vencido pelo mundo, vencido. A Bíblia está dizendo aqui que aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Ora, se ele perdeu para o mundo, se ele está indo para o inferno, então não venceu o mundo. Então, se ele não venceu o mundo, qual é a minha conclusão? Ele não nasceu de novo. Ele não é um regenerado, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Ele não é vencido pelo mundo. Embora que tenha pessoas que acreditam, né? Não, mas o crente é hoje, mas ele pode perder a salvação. Mas você, o que perder nada? Ele nunca foi. Jesus disse, eu nunca vos conheci. Ele não disse, eu te conheci um tempo e agora eu não te conheço mais. O que Jesus Cristo vai dizer para essas pessoas? Nunca vos conheci. Com ele não existia, eu era e agora não sou mais. Ou você é ou você nunca foi. Não existe, eu era e agora não sou mais, né?
Então tem aí vida eterna. Olha o outro texto, para a gente terminar, João capítulo 10. Esse aqui é o bem famoso, né? João, o capítulo 10. E o versículo que é também muito famoso, que é o capítulo 10 e o versículo 27. Diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Nunca conheci uma ovelha que pereceu. Nunca conheci uma pessoa que diz assim: eu sou salvo, mas eu pereci. Não, ele diz que as minhas ovelhas jamais perecerão. Se você diz que um crente que era ovelha de Jesus pereceu, Jesus mentiu. Jesus mentiu. Por isso, irmãos, eu prefiro dizer que esse tipo de irmão mente do que Jesus mentir. Porque se eu disser que uma pessoa que é verdadeiramente crente perde a salvação, eu estou dizendo que Jesus é um mentiroso. Porque ele disse que as minhas ovelhas jamais perecerão. As minhas, e ninguém arrebata da minha mão. Ninguém, nem Satanás, nem mundo, nem ninguém. Ele diz bem claro: lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. E aí, Satanás vai arrebatar? Isso são coisas fixas, irmãos. Mas, embora nós tenhamos versículos que estão à farta, né? Tem muitos a respeito disso, é difícil às vezes de convencer irmãos a respeito dessa verdade. Eu acredito diferente. Aonde? Eu tenho um versículo aqui que eu acredito dessa maneira, fico com esses versículos, morro com esses versículos, sou contra quem quiser que não acredite assim, sou contra, veja só, contra essa crença que diz que perde, sou contra. Vai ficar com raiva? Vai ficar, então, pode ficar à vontade, não tem problema nenhum, eu não vou ficar com raiva. Mas eu não posso concordar com uma pessoa que, para mim, está discordando das Sagradas Escrituras. Fico com as Sagradas Escrituras, digo o que ela diz. Ele é o bom pastor. O sangue é da eterna aliança, não é uma aliança que acaba amanhã. É eterna aliança. Graças a Deus, nós somos salvos por esse grande pastor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque tu és o grande pastor das ovelhas. Tu dás o teu sangue, Senhor, tu tens dado o teu sangue para comprar e redimir as tuas ovelhas, e estas jamais perecerão. Muito obrigado, Senhor, porque a minha salvação, a salvação dos teus filhos, pertence a ti somente. E tu vais garantir essa salvação até o final, porque tu és o Deus Todo-Poderoso. Leva-nos, Senhor, aos nossos lares, na tua paz, no teu santo e bendito nome. Amém. Amém, irmão. Deus os abençoe.